Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, estou de volta para a gente fazer aí o exercício de número 4 sobre calorimetria. Esse exercício, pessoal, ele vai tratar de trocas de calor, tá certo? Então, a gente vai ter um sistema isolado, onde eu vou colocar corpos lá dentro, eles vão trocar calor entre si, vão entrar em equilíbrio, vão atingir o equilíbrio térmico, e geralmente as questões desse tipo, eles pedem justamente a temperatura de equilíbrio térmico, tá certo? Então, vai ser de antemão, já aviso que vai ser uma atividade longa, porque eu vou explicar passo a passo para vocês como resolver esse tipo de questão, tudo bem? Antes, antes da gente começar a resolver, eu vou só explicar aqui alguns conceitos que aparecem no enunciado da questão, tudo bem? Então, vamos aí à leitura da questão. Bem, a questão diz aí o seguinte: num calorímetro de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius, a 200 gramas de água 50 graus Celsius. Então veja, já vamos interpretar essa primeira parte. Ele fala aqui de calorímetro. O que é o calorímetro? O calorímetro ele é nada mais é do que um dispositivo capaz de minimizar a troca de calor entre o ambiente externo e o interno, tá certo? A troca de calor trocada ela é muito pouca, então a gente considera que não há troca de calor, a gente considera sempre um sistema isolado para efeito didático, tudo bem? Ele diz que esse calorímetro ele tem capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Ainda sobre o calorímetro, na maioria dos exercícios, eles consideram um calorímetro ideal. O que é um calorímetro ideal? É um calorímetro que ele não troca calor com o sistema, tá certo? Ele não troca calor com o sistema. Quem é o nosso sistema por enquanto? A água. Então, um calorímetro ideal, ele não iria trocar calor com a água. No nosso caso aqui, não. Esse calorímetro, ele troca calor com a água, tá certo? De maneira que ele está sempre em equilíbrio térmico com essa água aí. Se a água está a 50 graus Celsius, esse calorímetro também está a 50 graus Celsius. O que é essa capacidade térmica? A capacidade térmica é a capacidade de um corpo de absorver calor, tá certo? Sem sofrer variação de temperatura ou sofrendo um mínimo de variação de temperatura. Na verdade, essa unidade de medida, ela vem dessa equação matemática. Capacidade térmica, na maioria dos casos, ele é representado por um C maiúsculo, tá certo? Nos livros didáticos. Então, ela é a quantidade de calor trocada por um corpo dividido pela variação de temperatura que esse corpo sofreu, tá certo? Detalhe, eu consigo relacionar essa capacidade térmica com o calor específico. Capacidade térmica é a massa do corpo vezes o calor específico, que é esse Czinho pequeno. Ou seja, a capacidade térmica ela é característica do corpo. Quanto maior a massa desse corpo, maior será a sua capacidade térmica. Diferentemente do calor específico que aparece aqui embaixo. O calor específico ele é característico da substância e depende também do estado físico. Exemplo, quando eu tenho água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e vapor de água, o gelo ele vai ter um calor específico, a água líquida outro e o vapor d'água outro diferente. Tudo bem? Ok, até aí? O que é que significa essas 20 calorias por grau Celsius? Significa que para o meu calorímetro variar em 1 grau Celsius a temperatura dele, ele tem que trocar 20 calorias com o sistema. Tudo bem até aí? Beleza, então eu vou ter esse calorímetro. Esse calorímetro ele possui uma capacidade térmica, ou seja, ele troca calor com o sistema. E dentro desse calorímetro existem 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Beleza, aqui é a massa da água e aqui é a temperatura dela. Colocando-se nessa água 20 gramas de gelo em fusão. Opa, eu vou pegar 20 gramas de gelo,
que está em fusão. O que é que significa dizer que o gelo está em fusão? O que é fusão? Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, ou seja, é a temperatura em que o gelo vai derreter nesse caso aí. Qual é a temperatura que o gelo, sob pressão normal, considerando ele uma água pura, ele vai derreter a 0 graus Celsius? Então, dizer que eu tenho 20 gramas de gelo em fusão significa dizer que eu tenho 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius. O que é que isso significa, professor? Qualquer caloria que esse gelo absorver vai fazer ele derreter. Então, a partir daí, todo o calor que ele absorver vai servir para ele derreter. Qual será a temperatura final de equilíbrio? Opa, eu estou querendo aqui a temperatura final de equilíbrio. Admitindo-se que o sistema está termicamente isolado do ambiente. Pessoal, entenda o seguinte. Eu vou pegar 20 gramas de gelo que estão a 0 graus Celsius e vou jogar dentro de uma água que está a 50. Como a água e o calorímetro eles estão a uma temperatura mais elevada do que o gelo, eu vou ter calor saindo dessa água e do calorímetro para o gelo. Então, o gelo, a água e o calorímetro perderão calor e o gelo absorverá o calor. Esse calor absorvido pelo gelo, ele vai ser absorvido justamente para fazer o quê? Para derretê-lo. Como ele está pedindo a temperatura final, a gente supõe que esse gelo vai derreter por completo. Então, as 20 gramas de gelo derretem por completo, vai absorvendo calor da água e do calorímetro, eles vão diminuindo a temperatura deles como consequência e o gelo vai derretendo. Só que aí vai chegar num determinado ponto que o gelo vai ter derretido por completo. E aí essas 20 gramas de gelo elas estarão sob forma de água líquida. Então eu terei 20 gramas de água. A que temperatura? A 0 graus Celsius. Lembra, essas 20 gramas de gelo elas vão derreter por completo e vão virar água líquida a 20 graus Celsius. Como ela estará ainda mais gelada do que, ou com uma temperatura menor do que a água que já havia lá e o calorímetro, essa água a 50 graus Celsius, que já terá diminuído a sua temperatura, e o calorímetro, vão continuar perdendo calor para essas 20 gramas agora de água. Então, essas 20 gramas de água, elas vão absorver calor e vão aumentar a sua temperatura. Ou seja, elas vão absorver calor na forma de calor sensível. Resumindo, essas 20 gramas de gelo derretem, viram água líquida, vão elevar a sua temperatura, até que vai chegar no momento que as 20 gramas de água líquida, as 200 gramas de água inicial e o calorímetro, eles vão atingir a mesma temperatura, que vai ser a nossa temperatura de equilíbrio, é o nosso equilíbrio térmico. Eu preparei uma tabela para a gente separar todos os dados relacionados a cada substância, porque nós teremos aí quatro elementos diferentes aí. Só para terminar aqui, olha, o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. O que é que significa eu dizer que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama? Significa dizer que para eu conseguir derreter 1 grama de gelo, eu tenho que fornecer a ele 80 calorias, tá certo? Eu tenho gelo a 0 graus Celsius, para eu derreter ele, eu tenho que fornecer 80 calorias para cada grama dele, tá certo? No caso aí, para derreter ele por completo, são 20 gramas, então vai ser 20 vezes 80. E quanto é o calor específico da água? 1 caloria por graus Celsius. Tudo bem? Pessoal, como eu já falei, montei uma tabela, tá certo? Com todos os dados. Então, vamos analisar essa tabela passo a passo. Vamos começar pelo calorímetro. Veja, nessa coluna eu coloquei calorímetro, água a 60 graus Celsius, gelo e a água proveniente do gelo. Aqui nessas colunas eu coloquei a massa, que já está em gramas, o calor específico já está na sua devida unidade, a temperatura inicial, a temperatura final e a variação de temperatura. Bem,
Para a troca de calor do calorímetro, eu identifiquei ele como Q1. Para a troca de calor do calorímetro, eu identifiquei ele como Q1. O que é que eu tenho do calorímetro? Eu sei que a capacidade, eu não tenho massa nem calor específico, mas esse produto aqui dá a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica do calorímetro, capacidade térmica do calorímetro é de 20 calorias por grau Celsius. Tudo bem até aí? A temperatura inicial do calorímetro é 50 graus Celsius. Esse calorímetro ele vai perder calor para o gelo, depois para as 20 gramas de água, e a temperatura dele vai diminuir para θ. Eu não sei quem é, então eu coloquei um θ aqui. Então, quem é que vai ser a variação de temperatura dele? Vai ser a temperatura final θ menos a temperatura inicial 50. Então, vai ser θ menos 50. Tudo bem? A água a 60 graus Celsius eu identifiquei como Q2. A troca de calor dela vai ser Q2. Quem é a massa dela? 200 gramas. Calor específico, 1. Qual é a temperatura inicial desses 200 gramas de água? 50 graus Celsius. Qual é a temperatura final? É a mesma do calorímetro, que eu não sei, a θ. Eles vão estar em equilíbrio térmico. Quem é a variação de temperatura? Final menos inicial, θ menos 50. O gelo, pessoal, a troca de calor exercida pelo gelo, eu chamei ela de Q3, tá certo? Então, eu chamei ela de Q3. Qual é a massa de gelo? 200 gramas. Eu não tenho calor específico do gelo, nem variação de temperatura, eu tenho o calor latente. Ok, o calor latente, pessoal, do gelo é 80 calorias por grama, ou seja, eu tenho que fornecer 80 calorias para cada grama de gelo para derretê-lo. Pessoal, essas 20 gramas de gelo, depois que absorverem 20 vezes 80, 1.600. Depois que absorverem 1.600 calorias provenientes da água do calorímetro, ele vai se transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Vai se transformar em 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Ok? Qual é o calor específico da água? Desses 20 gramas, 1 caloria, o mesmo, tá certo? Da água, 60. Qual é a temperatura inicial dela? É a temperatura na hora que o gelo derrete por completo, que é 0 graus Celsius. Qual é a temperatura final? Eu não sei. É θ, é a mesma do calorímetro e da água e das 200 gramas de água. Qual é a variação de temperatura? É a final menos a inicial, θ menos 0. Tudo bem, pessoal? Não entendeu alguma parte? Volta, tudo bem? O vídeo já disse, o vídeo vai ficar longo porque eu estou indo passo a passo. Pessoal, que é que eu devo utilizar para calcular essa temperatura de equilíbrio térmico? Como o enunciado da questão me diz que esse sistema é isolado, o calorímetro e os 200 gramas de água eles vão ganhar calor. Eles vão perder calor. O gelo, os 20 gramas de gelo, ele vai absorver calor. Os 20 gramas de água também vai absorver calor. Resumindo, se eu somar o calor trocado por todos os quatro, né, tem que dar 0. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 tem que ser igual a 0. Só que se eu for pegar todos esses dados e jogar aí, vai ficar muito grande. Então, eu vou ver quem é Q1, quem é Q2, quem é Q3 e quem é Q4 de forma separada. Depois a gente volta para essa equação, tudo bem? Então, lembrado de onde é que vem essa capacidade térmica, né? Capacidade térmica é Q sobre Δθ. Então, como é que eu encontro o calor trocado pelo calorímetro? Ora, se eu quero é Q1, então eu vou jogar esse Δθ para lá multiplicando. E aí vai ficar que Q é igual a C vezes Δθ. Então, meu Q1 vai ser calculado dessa forma. Veja, Q1 é igual à capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Quem é a capacidade térmica do calorímetro? 20. Então, está aqui o meu 20. Vezes, quem é a variação de temperatura? É θ menos 50. Eu vou jogar ela aqui dentro do parênteses, tá certo? 20 vezes θ, vou fazer aqui o chuveirinho, é 20θ. 20 vezes 50, eu tenho aqui um mais,
eu tenho aqui o menos, mas com menos dá menos. 2 vezes 5 dá 10. 1 zero, 2 zeros. Então, eu tenho aqui o Q1, meu Q1 vai ser dado por 20 θ menos 1000. Depois eu vou pegar isso aqui, ó, e jogar bem aqui no lugar de Q1. 20 θ menos 1000. Tudo bem, pessoal? Q2. Q2 é a água. É a água a 60 graus Celsius. Como é que eu calculo o Q2? Como é que eu calculo o calor trocado por esses 200 gramas de água? Como eu já disse, ela vai perder calor para o gelo. Qual é o efeito desse calor perdido pela água? Vai ser variar a temperatura dela. Se ela vai sofrer uma variação de temperatura, a quantidade de calor trocado pela água, eu vou calcular a partir da equação da quantidade de calor sensível. Tudo bem? Eu vou calcular a partir da quantidade de calor sensível. Então, meu Q2 vai ser a massa da água que está a 60 graus... perdão, pessoal, essa água aqui não é a 60, viu? Essa água aqui ela estava a 50 graus Celsius, tudo bem? Eu me confundi. Essa água ela está a 50 graus Celsius, mas aqui o dado está correto, tudo bem? Os dados aqui estão corretos, é só o índice aqui que eu coloquei errado. Então, então vai ser a massa de água, que está a 50 graus Celsius, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura sofrida por ela. Então, meu Q2 vai ser, quem é a massa de água? 200. Então, está aqui o meu 200. Quem é o calor específico? 1. Quem é a variação de temperatura das 200 gramas de água? Θ menos 50. Então, está aqui ela dentro do parênteses, θ menos 50. 200 vezes 1, pessoal, é 200. 200 vezes θ, 200 θs. 200 vezes 50, eu vou fazer esse menos com esse mais, vai dar menos. 2 vezes 5 dá 10. 2 zeros mais 1 zero, 3 zeros. Então, eu tenho que a quantidade de calor trocada pela água, pelos 200 gramas de água, vai ser 200 θ menos 10.000. Então, lembra, eu vou substituir esse Q2 aqui, ó, nessa equação, por 200 θ menos 10.000. Tudo bem? Vamos para Q3, o gelo. O que é que vai acontecer com o gelo? O gelo ele vai absorver calor. Qual é o efeito desse calor sobre o gelo? Fazer ele mudar de estado físico. Então, se um corpo ele vai trocar calor e o efeito produzido por esse calor trocado é mudar o estado físico dele, a quantidade de calor trocado por ele eu calculo com a equação da quantidade de calor latente, que é igual a M vezes L. Então, meu Q3 será dado por massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Qual é a massa do gelo? 20 gramas. Então, está aqui ela. Quem é o calor latente de fusão do gelo? 80 calorias por grama. 2 vezes 8, 16. 1 zero, 2 zeros. Então, eu tenho que a quantidade de calor trocada pelo gelo é 1.600 calorias. Ok? 1.600 calorias. Não coloquei aqui não, vou colocar só lá no final. Mas lembra que eu já tenho unidade. Bem, falta calcular Q4. Q4, pessoal, eu vou ter a água, as 20 gramas de gelo que derreteram. Então, eu vou ter água a 0 graus Celsius. Ela vai absorver calor. Qual será o efeito produzido por esse calor? Vai ser elevar a temperatura dela. Então, assim como Q2, Q4 eu também vou calcular através da quantidade de calor sensível. Então, eu vou ter que Q4 vai ser a massa de água que está a 0 graus Celsius, ou seja, as 20 gramas de água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura dessa massa de água. A massa de água é 20 gramas, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é θ menos 0. Esse 0 é elemento neutro, então eu vou cortar ele aqui. Vai ficar 20 vezes 1 é 20, 20 vezes θ, 20 θ. Esse 20 θ vai entrar onde?
e aqui nessa equação no lugar de Q4. Pessoal, eu já tenho os valores de Q1, Q2, Q3 e Q4. Veja que em 3 deles aparece justamente a minha temperatura final, que é o θ, que é o que eu vou procurar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar esses valores e substituir naquela minha equação Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Tá certo? Bem, meu Q1, lembra, meu Q1 era o que mesmo? Era 20θ menos 1000. 20θ menos 1000. Então, lembra, esse Q1, ele é 20θ menos 1000. Meu Q2 deu lá 200θ menos 10.000. Tá certo? Eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês saberem quem é quem. Tá certo? Quem é meu Q3? Meu Q3 é esse 1.600, ó. Meu Q3 é o 1.600. E o meu meu Q4 é o 20θ. Tudo bem? Q1 é 20θ menos 1000. Q2, 200θ menos 10.000. Q3, 1.600. Q4, 20θ. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente sair o quê? É uma funçãozinha, é uma equaçãozinha, né, do primeiro grau, e a única coisa que eu tenho que encontrar é o valor de θ, tudo bem? Então, vamos lá. O que é θ aqui? Θ eu tenho 20θ, eu tenho 200θ e eu tenho 20θ. Veja que todos são positivos, ó. Positivo, positivo, positivo. Então, somando 20 mais 20, 40, mais 200, eu tenho 240 tetas, tá certo? Eu tenho 240 tetas. Bem, quem é que não é teta? Eu tenho menos 1000, menos 10.000. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, então eu vou ter menos 11.000. O 1.600 ele é positivo, então eu vou ter menos 11.000 mais 1.600. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. O 11.000 é negativo, então o sinalzinho é de menos. 11.000 menos 1.600 dá 9.400. Então, eu vou ter 240 θ menos 9.400 igual a zero. O que é que eu vou fazer agora? Jogar esse 9.400 para lá. Ele está negando, ele vai somando. O zero é elemento neutro, da adição eu tiro ele. Então, vai ficar aqui 240 θ é igual a 9.400. O 240 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, vai ficar 9.400, θ, né, igual a 9.400 dividido por 240. Fazendo essa divisão, pessoal, significa dizer que o sistema ele estará em equilíbrio a uma temperatura aproximadamente igual a 39,2 graus Celsius. Então, vamos tentar entender aqui a questão. Eu tinha o calorímetro e eu tinha 200 gramas de água dentro. Ambos estavam a 50 graus Celsius. Eu peguei gelo a 0 graus Celsius, coloquei dentro 20 gramas de gelo, para ser mais preciso. O calorímetro as 200 gramas de água começaram a perder calor para o gelo, tá certo? A temperatura deles foram diminuindo, o gelo foi derretendo. Até que chegou num ponto que os 20 gramas de gelo derreteu por completo e aí ficou 20 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Essa água continuou absorvendo calor, tá certo? Dos 200 gramas de água e do calorímetro, e ela começou a aumentar a sua temperatura. Até que os 20 gramas de água líquida aumentando a temperatura, o calorímetro e os 200 gramas de água diminuindo a temperatura, eles foram se equilibrar a uma temperatura de 39,2 graus aproximadamente. 39,2 graus Celsius aproximadamente. Então, eu vou ter aí os 20 gramas de água que eram gelo, os 200 gramas de água, o calorímetro. Ou seja, o resultado final, calorímetro e 220 gramas de água
ambos a 39,2 graus Celsius aproximadamente. Tudo bem, pessoal? O vídeo ficou longo, como eu já havia avisado, mas eu expliquei aí o passo a passo, cuidadosamente. Se teve alguma parte que você não entendeu, você volta o vídeo, vê novamente, tá certo? Entre em contato no privado que a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês. Então, até a próxima. Abraço.